Vamos mudar de assunto. Hoje, Dia do Trabalhador, né? Dia do Trabalho, 1º de maio. É uma data em que a gente pensa e repensa todas as questões trabalhistas. E uma delas, e que preocupa muita gente, deixa muita gente de cabelo branco, principalmente aqueles que ainda não chegaram lá, é a questão da aposentadoria. Muita coisa mudou desde que nossos pais, nossos avós se aposentaram. E a gente vai exatamente conversar sobre esse assunto. E nada mais justo de a gente trazer um advogado previdenciário que vai conseguir contar pra gente o que é que mudou, o que é que não mudou, o que é que pode fazer, o que é que não pode fazer. Tiago Pavlik. Tudo bem, doutor Tiago? Muito obrigada por ter subido o morro, né? Vindo aqui com a nossa Camila Spout, que é a assessora de comunicação. Para começo de conversa, o que mudou, como eu falei, né, na minha abertura, lá da minha avó, do meu avô, do meu pai, que se aposentaram. Meu pai deve ter se aposentado, sei lá, com 48, 47 anos de idade. Para minha geração, por exemplo, que é a geração dos anos 60. Perfeito. Primeiro, boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores. É uma imensa satisfação estar aqui essa tarde. Vamos lá, o direito previdenciário ele é bastante dinâmico e tem muitas datas. Então isso já é o habitual da advocacia previdenciária, é trabalhar com datas, porque à medida que o tempo vai passando, vai havendo as mudanças legislativas. Sim. E no direito previdenciário vigora o princípio do tempo regiato. Então é sempre aplicado a legislação na época do trabalho. Então a gente sempre vai avaliar a legislação vigente na época do exercício da atividade laboral para fins de aplicação, de análise de regra de benefício previdenciário. Mas uma data muito importante e recente foi em 13/11/2019, onde houve a reforma da Previdência, da Previdência do INSS, servidores federais, onde modificou consideravelmente o cenário aposentatório brasileiro. O que mudou? Vamos lá. Assim, algumas coisas que isso aqui mudou e... Eu sei que muita gente reclamou, né, dessas mudanças, mas o que mudou, doutor? A gente tem que pensar que toda reforma previdenciária acaba vindo para restringir direitos, né? Então, um fato importante que mudou com a reforma da Previdência, que todo mundo vai conseguir visualizar em casa, é a mudança da base de cálculo dos benefícios previdenciários. O salário de benefício, que é o salário da aposentadoria, é uma média desde julho de 94, que é quando foi implementado o Plano Real, até a data do requerimento. Antes de 13/11/2019, tinha o descarte automático dos 20% menores salários de contribuição. Salário de contribuição é aquele salário que a pessoa paga mês a mês para custear a aposentadoria. E salário de benefício é o salário da aposentadoria. Então, automaticamente, quando havia concessão do benefício pelo INSS, descartava-se as 20% menores contribuições. E isso melhorava a renda. Com a reforma da Previdência, não há mais esse descarte. Então, qualquer contribuição que teve ao longo da vida, junta tudo e reduz a média contributiva. Aí é que mora o problema. Que mora o perigo. Para não dizer outra coisa. Exatamente. Mas o que acontece? A Emenda Constitucional 103 de 2019, que trouxe a reforma previdenciária, ela trouxe em um dos seus artigos a possibilidade de exclusão por meio de requerimento específico. Então, por exemplo, um especialista em previdência, um advogado especializado na área, vai conseguir avaliar quais contribuições, de repente, podem ser excluídas por meio de requerimento, porque elas não são mais automáticas, depois de 13/11/2019, para melhorar a base de cálculo. Então, no caso, vamos supor, a grosso modo, tem 50 contribuições. Isso. Ele pode escolher entre as 50 aquelas que ele acha melhores, que pode melhorar a salário, renda, respeitado dele. A implementação dos requisitos para a aposentadoria. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com uma hipótese genérica. Sei lá, precisa de 30 anos de tempo de contribuição a mulher para se aposentar. Sim. E ela tem 31. Tá? Então, esse 1 ano a mais, ela pode eventualmente distribuições. Elas não podem ser usadas para nenhum fim. Isso é importante ressaltar. Então, por exemplo, é muito habitual o médico. Tá? O médico tem mais de um regime. Tem a do INSS, ele não pode levar depois esse tempo para utilizar no Estado. Tá? Então exclui para todos os efeitos. Mas o planejamento previdenciário... Mas ele pode manter as duas? Pode manter as duas. O profissional da área da saúde é uma exceção da Constituição e consegue ter isso. E aí divide por quanto?
É porque, na realidade, o que acontece? Vai fazer uma média total falando de salário de benefício do INSS, né? Sim. Então, soma tudo, faz uma média e é 100% da média isso. 100%. 100%. E aí a gente pode excluir algumas contribuições que, eventualmente... E ainda existe a aposentadoria por idade? Então, a aposentadoria por idade ela não é mais aplicada. Não é mais aplicada, Não. O que se avalia agora é uma aposentadoria híbrida, a gente chama, onde avalia a idade e o tempo de contribuição. Antes da reforma da Previdência, a mulher com 60 anos se aposentava, né? E também. Então, dependendo do caso, quem já estava no sistema consegue se beneficiar com as regras de transição e aí conseguir se aposentar antes, né? O que acontece? O operador do direito, ele tem que avaliar o caso do cliente. Então, existem mecanismos jurídicos para antecipar a aposentadoria. Sim. É bem interessante, por exemplo, a pessoa trabalhou como autônoma, tá? Vou dar um exemplo bem prático para quem está em casa. Então, vendia Avon, Natura. Todo aquele que exerce atividade remunerada tem que contribuir para o INSS. Então, em tese, aquela pessoa estava trabalhando vendendo Avon ou Natura e não contribuiu naquele período. Ela pode recolher em atraso e incorporar aquele tempo no seu patrimônio jurídico. E aí, qual seria o valor que ela iria contribuir? Então, aí o que acontece? Na realidade é assim. Existem as lacunas, né? Sim. Se o período é prescrito, tem mais de 5 anos, tá? O período prescrito ele vai recolher com base na média contributiva. Então, é feita uma média e é com base naquele valor que ele pode recolher. O período não prescrito, quando não passou 5 anos ainda, pode-se optar se quer contribuir no mínimo ou no teto do INSS. Sim. Então, por isso o cálculo, o planejamento é interessante, porque às vezes não vale a pena, dependendo se a média é muito ruim, não vale a pena contribuir com valor, recolhimento em atraso muito alto, porque não vai diluir na média. Sim. Então, por isso, o estudo é muito importante. Fazer o planejamento previdenciário, por isso ressaltar nesse Dia do Trabalhador, né, para as pessoas refletirem sobre isso, organizarem, porque é possível antecipar a aposentadoria com estratégias específicas. Então, o recolhimento em atraso é uma delas. Eu posso trazer também a atividade especial. Quem trabalha com condições nocivas à saúde, tá? Ou à integridade física, por exemplo, trabalha com exposição a agente químico, físico ou biológico. Vamos dar o exemplo de novo do profissional da área da saúde, tá? Sim. Que é mais corriqueiro, assim, que tem exposição a agente biológico, fungos, vírus, bactérias, protozoários. Não, são todos os profissionais da área da saúde, tá? Desde técnicos, auxiliares, enfermeiros, todos esses profissionais, eles... Se forem pedir o benefício sozinho no INSS, o INSS vai contar esse tempo valendo 1. Então, vai contar o tempo normal. Só que, na realidade, em decorrência dessa atividade especial, ele consegue valorar o tempo dele, aplicando fatores de conversão de 1,2 para a mulher e 1,4 para o homem. 1,2 para a mulher, não é que a mulher está prejudicada, porque a mulher se aposenta antes. Então, isso faz com que antecipe, porque aumenta em 20% e em 40% o tempo trabalhado. Esse acréscimo só pode ser feito até 13/11/2019, tá? A data da reforma. Então, vai pegar todo o tempo até 13/11/2019, aplica o fator de conversão de 1,2 ou 1,4 para aqueles que trabalham com exposição e isso acresce o tempo, ou seja, antecipa a aposentadoria. O senhor falou saúde, né? Quem trabalha na saúde. E quem trabalha fazendo faxina dentro de um hospital? Ele pode se enquadrar nesse Pode, porque na realidade o que acontece? Porque ele não é um trabalhador da saúde, mas ele trabalha tanto quanto exposto. Exato. Quanto a pandemia veio enfermeiro. mostrar pra gente, né, que não precisa necessariamente estar em contato direto com sangue ou secreção para ser uma atividade especial. Antes da pandemia, a gente tinha até certa resistência em aposentar, por exemplo, um médico psiquiatra, considerando o tempo especial. E aí muita luta na jurisprudência e hoje em dia o médico psiquiatra consegue reconhecer o tempo especial também, ainda que ele não tenha contato direto com sangue ou secreção. Então, aquela faxineira que trabalha em um hospital, que se conseguir comprovar que há exposição a agente nocivo, consegue também essa valoração do tempo. Entendi. Tá? E a gente está falando muito da mulher, né? A dona de casa, ela consegue se aposentar ou ela tem que contribuir? Consegue. A dona de isso? casa, ela entra na categoria de segurado facultativo. Tá? Existem alguns tipos de segurado que o sistema oportunizou eles estarem protegidos pelo sistema previdenciário, que seriam os segurados facultativos, que eles têm a faculdade de contribuir, que seria o estudante, que seria a do lar. Então, eles podem
ter o carnezinho, ir recolhendo e conseguir ter todas as vantagens de um benefício previdenciário. Mas no caso da dona de casa, ela pode retroagir essa contribuição, não? E boa pergunta. Já vi que o que acontece. O segurado facultativo tem uma especificidade, tá? O recolhimento em atraso, ele na realidade a gente lida como uma exceção à regra. Porque para recolher em atraso tem que provar. Tá? O INSS, ele não é um banco, ele é um seguro social. Então, tem que ter o exercício, a comprovação do exercício da atividade laboral. Como a dona de casa, ela não tem a atividade laboral propriamente dita, ela se enquadra, portanto, como segurada facultativa, ela pode recolher em atraso 6 meses para trás. Essa é a peculiaridade do segurado facultativo. Entendi. Só 6 meses para trás. E no caso de ela já ter, por exemplo, uma pensão pela morte do marido, e aí ela vai lá e vai querer requerer uma aposentadoria para ela. Ela perde esse benefício? Não, na realidade vai optar pelo benefício mais vantajoso e é aplicado uma regra específica para haver um escalonamento e uma redução do outro benefício. Entendi. E aí é um cálculo bem específico, assim, aí tem que fazer caso a caso. Entendi. Eu anotei tanta pergunta que agora eu estou escolhendo quais são as melhores, porque senão daqui a pouco não dá mais tempo. Eu consigo aumentar o valor da minha aposentadoria? Por exemplo, uma pessoa que é aposentada como eu. Aí eu olho lá e digo assim, acho que eu não estou ganhando o que eu devia ganhar. Acho que está ganhando pouco. Eu estou ganhando pouco. Eu consigo, de alguma forma, Revisão. um recálculo, uma revisão. Com certeza, sem tá? parar de receber? Sem parar de receber. E as perguntas que a senhora está fazendo são muito pertinentes, sabe? Porque são perguntas que a gente observa no dia a dia do escritório de advocacia. Vou fazer revisão. Meu Deus, vou ficar sem benefício. É um medo que todo mundo tem. Então isso não acontece na prática. Eu acho que outro medo também é de, por exemplo, eles descobrirem que eu estou ganhando mais do que eu deveria. Isso é um outro medo também. Mas pode acontecer? Isso pode, mas aí é o que acontece. Aí não. Então, por isso a importância de estar bem assessorado, né? Sim. O escritório especialista vai avaliar a situação individualizada do cliente para verificar. Mas se, por acaso, a pessoa ganhava mais e foi feito um pedido de revisão, o INSS pode observar, porque mexeu naquele caso ali, que houve a concessão a maior e revisar. Mas vamos lá. Aqueles que se aposentaram há menos de 10 anos podem sim revisar o benefício de aposentadoria. Existem alguns tipos de revisão no país hoje, né? Mas, por exemplo, atividade especial, às vezes a pessoa está aposentada, requereu o benefício sozinha, coitada, não desconhecia a legislação. Vamos supor, era técnica de enfermagem. Foi lá, bateu os 30 anos de tempo de contribuição e se aposentou. Só que ela se aposentou antes da reforma da Previdência e teve a aplicação do famigerado fator previdenciário que existia antes, que baixava o valor do benefício. E não passou 10 anos desse caso hipotético, tá? Entendi. Então ela vai procurar um profissional, esse profissional vai avaliar e vai converter o tempo e revisar o benefício de aposentadoria. Entendi. Além disso, existem diversos tipos de revisão que tem que ser aplicado caso a caso. Então, é uma análise, uma conversa individualizada. Por exemplo, uma inclusão de tempo rural. Tempo rural, às vezes os pais trabalhavam em regime de economia familiar, dá para crescer o tempo rural, tempo especial, recolhimento em atraso. Além disso, pode ter erros na concessão do benefício, né? Então, por isso é importante montar um planejamento e para aqueles que estão aposentados há menos de 10 anos também tentar verificar a possibilidade de revisar, ver se foi concedido corretamente, né? Até para aqueles benefícios. Mas aí fica valendo, doutor, é revisado só a contribuição da aposentadoria para trás, ou, por exemplo, se a pessoa trabalhou de carteira assinada depois da aposentadoria? Porque a maioria dos aposentados continua trabalhando. Ah, perfeito. Essa contribuição pós-aposentadoria também pode entrar nesse bolo aí ou não? Perfeito. Aí, nessa hipótese, a gente está falando de uma tese específica que ela acabou caindo por terra, que seria a incorporação na base de cálculo das contribuições vertidas após a aposentadoria. Isso o STF já definiu que a desaposentação ou reaposentação não são cabíveis, tá? Então, só vale por exemplo, se aposentou em 2010, 2015, 2016, só vale a revisão da concessão para trás. A pessoa vai receber por exemplo, assim, eu tive uma aposentadoria concedida em 2019, tá? Antes da reforma da Previdência. E aí eu trabalhava com condições nocivas à saúde, pedi o benefício sozinho e não reconhecer o tempo especial, ou seja, eu aposentei ganhando menos, tá? Porque quanto mais tempo tem, mais o valor da renda. Então, nesse caso,
a gente pode revisar, sim, e ir atrás de uma revisão específica do caso. Sim, tá? Entendi. Mas daqueles dali para diante. E aí os atrasados, a pessoa recebe os atrasados desde o momento da concessão da aposentadoria, respeitado a prescrição quinquenal. Então pode receber sempre 5 anos para trás. Vai receber então os atrasados da revisão, desde quando teve a concessão, 2019, nesse exemplo hipotético. Mas se for mais de 5 anos, aí não recebe. Recebe o máximo de 5 anos para trás. Entendi. Agora, para a gente encerrar, eu acho que é uma dúvida que muita gente tem. O cidadão, ele pode ser demitido perto de se aposentar? Tem algum prazo? Tipo, eu não posso ser... o cara não pode ser demitido 2 ou 3 anos ou 1 mês antes Aqui a gente está falando de uma análise trabalhista, tá? Sim. A minha especialidade é direito previdenciário, que é aposentadoria e benefícios, tanto regime geral, regime próprio. Mas o que acontece? Existem algumas convenções coletivas de trabalho que protegem o empregado nesse momento. Então, por exemplo, às vezes o empregado está prestes a implementar requisito para aposentadoria e ele, às vezes, fica protegido. Então tem que olhar a convenção coletiva, da categoria. Então tá, doutor Tiago, a gente esqueceu de alguma coisa que o senhor queira dizer assim, isso aqui a gente devia ter falado e você não me perguntou. Perfeito, eu só queria fazer um alerta para todos aqueles que estão em casa, que estão nos ouvindo, o dia do trabalho, né? Então é um momento de reflexão e planejar a aposentadoria é importante. Então, às vezes a gente pensa, nossa, eu vou procurar, vou gastar com um advogado, ou vou atrás de um especialista, mas isso é investimento, porque o benefício vai seguir você pelo resto da vida. Então, montar um planejamento. Dependendo da situação, vai passar depois. E depois que pediu, fez o saque do benefício, é o aceite do benefício. Só se aplicar alguma revisão específica. Agora, por exemplo, alguma estratégia jurídica de melhorar a renda, se fez o saque da aposentadoria, já não dá mais. Então, por isso a importância de estar assessorado. E o momento de pensar na aposentadoria, não ache você que está em casa, que é com 50, 60 anos, é hoje. Sim. Principalmente para aquelas pessoas que têm a possibilidade de antecipá-la, que trabalham com exposição a algum tipo de agente nocivo ou que tem tempo rural, alguma especificidade nessa situação. Então tá certo, conversei com o doutor Tiago Pavlik, que é advogado previdenciário. A gente acha o senhor aonde? Nas redes sociais? Perfeito. Como, aliás? Né? Perfeito. O meu Instagram é Tiago Pavlik. Pavlik. P-A-W-L-I-C-K. Perfeito, isso mesmo. E o Instagram do nosso escritório é CMPPrev, que é de Coelho, Martins e Pavlik, e Prev de Previdência. O V é mudo ao final. No CMPPrev ali as pessoas conseguem saber tudo o que está acontecendo no universo previdenciário. A gente posta bastante conteúdo com notícia, dica, para ajudar justamente o segurado e quem está nesse momento de aposentadoria. Então tá bom, doutor Tiago, muito obrigada pelas orientações, pelas dicas, pelos alertas, e claro que não vai ser a primeira vez só que o senhor vem aqui, a gente vai convidar mais vezes. Foi um enorme prazer, tá, lógico, gente? Que a Camila vai daqui a pouco ter mais outras pautinhas interessantes, e é sempre muito bom a gente poder ser esse canal, né, com as pessoas, porque essas pessoas têm alguma dúvida ou deu um E o direito previdenciário, todo mundo vai precisar da previdência. Com certeza. É um auxílio-doença, né, um auxílio-acidente, ou vai uma aposentadoria. Então, em algum momento da vida, a pessoa vai precisar. Exatamente. Então, pensar na previdência, ser previdente, é pensar no futuro, e uma relação muito legal com o dia do trabalho. Né? E foi como o senhor acabou de dizer, né? O senhor encerrou dizendo assim, que vamos supor assim, um negócio mal feito nessa hora, né? Claro. Uma coisa mal feita vai te acompanhar pro resto da vida. Então tem que pensar que é um investimento. Exatamente. Muito obrigada. Obrigado a vocês. São 3 horas